to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal Apostolado São José. Eu me chamo Antônio Medino. Bem, pessoal, o objetivo deste vídeo é discorrer um pouco sobre as razões de o porquê fora da Santa Igreja Católica não há salvação. A grande questão, digamos assim, o diferencial que eu convido vocês a discorrer e compartilhar comigo, o conteúdo deste vídeo, lógico, que é o princípio de partida. Eu vou discorrer sobre esse tema, mas não partindo, digamos assim, diretamente de obras católicas. Não. Eu vou partir do princípio do que eu aprendi, ou seja, dos contatos que eu tive com as obras católicas, com a doutrina católica, os dogmas católicos e por aí vai. Questões afins. Espero que tenha dado para compreender. Ou seja, vai partir de mim, enquanto fiel católico, fiel leigo, que recebi da tradição da Igreja os princípios para a salvação da minha alma e também a responsabilidade que eu tenho para com a minha família. E no caminho, para vir para cá, para o trabalho, eu estava refletindo sobre isso, de o porquê, verdadeiramente, fora da igreja não há salvação. E a primeira conclusão que eu tive foi o seguinte, que a igreja é católica, ou seja, ela é universal, não simplesmente porque recebeu de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, a missão de ensinar a todas as nações, de levar os princípios de nosso Senhor Jesus Cristo a todas as nações. Mas também porque esses princípios são necessários para todos, para que todos se salvem, é necessário conhecer os princípios deixados por nosso Senhor Jesus Cristo. Repito, a universalidade da igreja, ou seja, católico, que o termo católico quer dizer universal, a universalidade não consiste apenas, só e somente só, em levar o conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo a todas as gentes, a todas as nações, mas também mostrar que todo esse conhecimento, todos esses princípios deixados por nosso Senhor Jesus Cristo e ao longo da história da igreja, tomados como os dogmas da igreja, os dogmas de fé, seus princípios, sua tradição, sua doutrina, todos eles são necessários para a salvação da humanidade. Necessários e suficientes. Deu para compreender? Eu vinha refletindo isso no caminho. Por quê? As pessoas pensam que não, porque a igreja é universal, então ela tem que levar o conhecimento, o ensinamento a todas as gentes, ao mundo inteiro. Não apenas isso, mas para mostrar que sem esses ensinamentos, sem esses conhecimentos que estão contidos na igreja, que foi dado diretamente por nosso Senhor Jesus Cristo à igreja, mais precisamente a São Pedro, como chefe dos apóstolos, e mostrar que esses ensinamentos são necessários para a salvação. Agora vamos adentrar mais ou menos do porquê eu compreendi, digamos assim, do ponto de vista meu leigo, de fiel católico. Por causa do seguinte, quando a gente começa a estudar a Santa Doutrina, uma coisa que nos chama muita atenção é a questão do pecado original. Ou seja, Deus fez Adão e Eva como, digamos assim, os últimos da sua criação, ou seja, imagem e semelhança. Até então só tinha imagens de Deus, porque todo o universo, quer queiramos ou não, ele é sim uma imagem de Deus, reflete sim o poder de Deus. Não à toa que, a partir da criação, a gente pode sim chegar
a conclusão de Deus, do ponto de vista natural, é preciso deixar isso bem claro. E não apenas isso, nós somos não apenas imagens, nós somos semelhança, ou seja, temos inteligência, temos vontade. Só que Adão e Eva se deixaram sucumbir pela serpente, pelo diabo. E a partir daquele momento que eles sucumbiram, ou seja, provaram do fruto do conhecimento do bem e do mal, e após o julgamento que Deus colocou ali, a partir daquele momento, imediatamente, ou seja, após o julgamento, eles perderam os dons preternaturais e os dons sobrenaturais. Ou seja, uma sabedoria, um conhecimento profundo, completo do ponto de vista humano, um intelecto saudável, uma alma ainda saudável, salutar, perfeita, não fragmentada, a gente não ficaria doente, a gente teria uma capacidade de conhecer as coisas de forma mais elevada. Lógico que partindo do princípio da humanidade. Nós não seríamos como anjos, lógico, mas do ponto de vista humano seríamos completos. Tudo aquilo que fosse próprio do ser humano, tanto do ponto de vista intelectual, moral e físico, natural, nós seríamos completos. Porém, com a nossa queda, com a queda de Adão e Eva, que a gente carrega também, digamos assim, as consequências desse pecado, nós o perdemos. E também perdemos, digamos assim, o direito ao céu. Nós nos tornamos, digamos assim, inimigos do próprio Deus. Porém, Deus nos ama e quer que nos salvemos, mesmo depois disso. Então, ele sempre ao longo da história preservou um povo ali, que era o povo de Israel, o povo judeu, conhecido como povo judeu, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, para que nosso Senhor Jesus Cristo nos restabelecesse essa aliança, ou digamos assim, nos desse o dom novamente de ir ao céu, mostrasse, digamos assim, o caminho novamente que a gente havia perdido. Não à toa que ele próprio afirmou que ele mesmo é o caminho e a verdade e a vida, porque nós havíamos perdido o caminho para Deus, a gente não sabia o que era mais verdadeiro e falso para nos levar a Deus. Não à toa a diversidade de religiões, de seitas religiosas no mundo inteiro, de paganismo no mundo inteiro, e nós, por sua vez, perderíamos a vida. Que vida seria essa? A beatitude eterna, ou seja, voltarmos para Deus e contemplarmos como verdadeiramente Ele é. Nós havíamos perdido isso. Então, Cristo veio restabelecer isso. Contudo, é necessário que nós aceitemos os princípios deixados por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele veio na história da humanidade, nasceu de Nossa Senhora, de uma virgem, como já havia predito todos os profetas anteriores, aliás, os profetas que falavam acerca do Messias. Então, tudo se cumpriu nele. Só que o povo judeu, na época, que foi preparado para isso, eles não aceitaram e Deus deu o poder a Pedro para levar a todas as gentes, todas as nações, esse conhecimento, que não era mais restrito a um povo, mas seria para todas as nações. Porque também já havia uma profecia que dizia que por meio de Abraão, todas as nações seriam abençoadas. E os judeus acham que eles apenas são esse povo escolhido. Lógico que Deus tinha escolhido entre as diversas nações, escolheu aquele povo ali, Abraão, fez dele uma nação, e essa nação, digamos assim, esse povo, iria, do ponto de vista natural, da carne, seria aquele que Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo, iria nascer, que é Nossa Senhora e José, que, por direito, ele é descendente de Davi, tem direito ao trono de Davi, digamos assim. E nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o rei, ele veio para reinar. Um rei que não tem fim, um reinado que não terá fim. Só que
digamos assim, essa aliança, novamente, o sangue, né, que a gente chama, que nosso Senhor Jesus Cristo fala, né, da nova e eterna aliança, digamos assim, veio por nosso Senhor Jesus Cristo, como ele também, o Evangelho afirma que por meio de Cristo veio a justiça e a misericórdia. E por aí vai. Depois a gente pode até adentrar um pouco sobre essa questão da justiça e a misericórdia, mas não é o momento agora neste vídeo. E restabeleceu, digamos assim, essa aliança, e todos nós, quer queiramos, aliás, todos nós, necessariamente, temos que aceitar os princípios deixados por nosso Senhor Jesus Cristo para nos salvarmos, todos, sem exceção. E nosso Senhor Jesus Cristo ascendeu aos céus, mas deixou uma autoridade, que era Pedro, e seus sucessores, ou seja, seus sucessores na chefia dos apóstolos, deixou a igreja, fundou a igreja a partir de Pedro. Então, como estava lá escrito, né, já nas profecias, que através de Abraão todas as nações seriam abençoadas, então a igreja de Cristo, ela é essa igreja universal, para ir para todas as nações. Então, necessariamente, todos têm que passar pela Santa Igreja para serem salvos. Por quê? Fora da igreja não há salvação. Por que fora da igreja não há salvação? Por quê? Porque é na igreja que está contido os princípios deixados por nosso Senhor Jesus Cristo. Não é fora dela, é nela. A autoridade foi dada a Pedro. Deu para compreender? Por isso que fora da igreja não há salvação. Porque é nela que está contido o depósito da fé. É nela que está contido os princípios deixados por nosso Senhor Jesus Cristo. É claro, aí muitos protestantes podem dizer, não, mas basta a Bíblia. Não somente a Bíblia. Até mesmo a Bíblia, que lógico, que é um dos pilares nossos, católicos, a Bíblia, ela só existe como existe por causa da Igreja Católica. Aí muitos podem objetar, sobretudo os protestantes. Não, porque fora da, aliás, somente a Bíblia, isso, aquilo. Mas eu pergunto a vocês protestantes, por exemplo. Vocês leem os evangelhos. Evangelho de São Mateus, São Marcos e muitos outros livros. Aí eu faço a seguinte pergunta. Quem é que deu autoridade, aquele livro de São Mateus, por exemplo, o Evangelho de São Mateus, quem é que disse que aquele evangelho é de São Mateus? Quem é que afirmou? Foi vocês, protestantes? Foi Martinho Lutero? Não, foi a Santa Igreja. Assim com todos os outros livros que fazem parte do cânon das Sagradas Escrituras, todos eles só existem por causa da Igreja, porque Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, deixou uma autoridade para questões relacionadas a seus princípios. Não é aleatório. As pessoas pensam que Cristo ascendeu aos céus, deixou somente a Bíblia. Não. Cristo nem Bíblia deixou. Deixou a igreja. Não existia evangelhos antes. Existia tradição. Existiam os apóstolos que conheceram pessoalmente, verdadeiramente, nosso Senhor Jesus Cristo, seus princípios e depois escreveram. Cristo não escreveu nada. Nós que escrevemos, quando eu digo nós, os apóstolos, inspirados pelo Espírito Santo, lógico, escreveram acerca de Cristo. E tudo que está ali nos evangelhos é verdadeiro. Por quê? Porque foi atestado pela igreja. Não foi qualquer um que chegou e disse, não, esses evangelhos podem fazer parte. Esses aqui não, porque havia naquela época muitas obras, digamos assim, evangélicas, muitos textos evangélicos, atribuídos até a apóstolos, mas a igreja, a Santa Igreja não considerou canônicos, ou seja, verdadeiramente inspirados pelo Espírito Santo e que verdadeiramente iria fazer parte do cânon e nos serviria para a nossa salvação. Não. Aí muitos dizem, não, mas a igreja, porque ela idolatra Maria. Isso é falso também, porque anteriormente da formação do cânon bíblico,
Existiam obras atribuídas a Nossa Senhora, Evangelho de Nossa Senhora, Maria Madalena, uma série de obras aí atribuídas a Nossa Senhora, mas nenhum deles entrou no cânon bíblico. Por quê? Porque a Igreja Católica, ela preza pela verdade, pelos princípios deixados por Nosso Senhor Jesus Cristo. Foi ela que recebeu de Nosso Senhor Jesus Cristo esses princípios que nos conduzem ao verdadeiro caminho, à verdade e à vida. Então, fora dela, não há salvação. Espero que tenha dado para compreender nesse sentido. A prova disso, que fora da igreja não há salvação, é que, ao longo da história da igreja, nenhuma instituição sofreu tantos ataques. Absolutamente nenhum. Sobretudo dos inimigos da humanidade. Os demônios, Lúcifer. Não à toa ao ponto de querer fazer com que ela desapareça totalmente. Deu para compreender por quê? Porque o demônio é inimigo da humanidade. Ele não quer que a humanidade se salve. Então o foco dele tem que ser a Igreja Católica. E a Igreja Católica quer o foco. Seja através de protestantes, seja através de outras heresias que entrou ao longo da Igreja, seja através de falsas religiões, todos eles focalizam a Igreja. Recentemente vi aí um vídeo onde uma senhora está entrando com um processo contra um padre. Lógico que esse padre eu acredito que seja modernista, porque o padre se recusou a dar a comunhão a uma mulher que, se eu não me engano, ela é do candomblé, dessas religiões de matrizes africanas. E ele está correto. Por quê? Porque você não pode ser católico e aderir a outras religiões. Você não pode ser católico espírita, por exemplo. Você não pode ser católico e protestante ao mesmo tempo. Você não pode ser católico e comunista ao mesmo tempo. Você não pode ser católico e maçom ao mesmo tempo. Por quê? Todas essas instituições que eu falei, elas são contra a verdade. Elas são contra Cristo. Deu para compreender? Então não tem como a gente manter unidade, comunhão com aqueles que são inimigos de Cristo e que, por sua vez, são inimigos da humanidade. É simples assim. Pode não parecer para muitos, mas é assim que funciona. Deu para compreender? E é isso. Espero que tenha dado para compreender. Não à toa, reitero, né? Os ataques constantes ao longo da história, desde a criação da Santa Igreja, né? A fundação vem sofrendo ataques. Começou já com o Judas e já as heresias, que por sua vez, como diz Santo Afonso Maria de Ligório, as heresias são piores que os inimigos externos, porque as heresias são como um câncer dentro da própria igreja, e ele fala que a Santa Mãe Igreja sofre mais com as heresias do que com os ataques externos. Bem, pessoal, é isso. Espero que tenha dado para entender. É algo aparentemente simples, mas demora um pouco a gente apreender tudo isso aí, ver a importância da Santa Igreja para a nossa salvação, para a nossa conduta, para o nosso intelecto, porque ela é a salvação em todos os sentidos. Salvação da nossa alma, do nosso espírito, da nossa inteligência, da nossa saúde, em todos os sentidos, em todos. Por quê? Porque nós não somos seres que fomos criados para viver aqui na Terra, eternamente aqui na Terra, não. Nós somos seres racionais, seres humanos criados para sermos elevados à vida sobrenatural, ou seja, a contemplar nosso Senhor Jesus Cristo, para aqueles que obedecem a Cristo, obedecem à Santa Igreja, ou ao inferno, aqueles que não querem. É assim. Aqueles que não querem e se recusam a aceitar a verdade de nosso Senhor Jesus Cristo, tem também um julgamento para eles. O segundo julgamento, o primeiro julgamento da humanidade, foi já com Adão e Eva, não foi um julgamento definitivo, foi um julgamento, digamos assim, da condição humana. O ser humano, antes do pecado original, tinha uma condição perfeita, humanamente perfeita, salutar, integral, intelectualmente, sua inteligência era pura, digamos assim, sua vontade
E existiu o pós-pecado original. Nós tivemos já ali o primeiro julgamento, que, digamos assim, uma espécie de prelúdio ao julgamento universal. Ali, aliás, o segundo julgamento e definitivo julgamento da humanidade. Então ali a gente já teve uma amostra. Aquele julgamento foi um julgamento, digamos assim, o primeiro, mas não foi um julgamento definitivo. Julgou, a partir dali, a condição que o ser humano ia ter, ou seja, de natureza decaída, fraco intelectualmente, débil, sua vontade debilitada, seu livre-arbítrio agora não seria mais o mesmo. Temos o livre-arbítrio, ainda temos, mas agora ficou mais complicado, porque o que é o livre-arbítrio? É a capacidade que a nossa vontade tem de escolher entre várias coisas. Só que agora a gente não tem mais aquele intelecto saudável para saber distinguir o que é mais correto, conforme a razão, ou não. Está tudo misturado, tá? Digamos assim, tem uma nuvem. Apenas a graça de nosso Senhor Jesus Cristo para nos corrigir isso, e já começa com o batismo, que é ali a gente já recebe no batismo o dom sobrenatural da fé, e a gente perseverando nessa fé, a gente chega até a santidade, já aqui nessa terra, como os santos, como São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, ou seja, nos faz verdadeiramente amigos de nosso Senhor Jesus Cristo, amigo de Deus. Isso não quer dizer que esses santos não tiveram em algum momento da vida deles pecados. Tiveram sim, como todos nós seres humanos, mas se corrigiram com a graça de Deus e perseveraram. Ou seja, se arrependeram, voltaram aos princípios de nosso Senhor Jesus Cristo e perseveraram na graça. E esse é o objetivo da Santa Igreja, fazer com que todos nós perseveremos na graça e chegamos à santidade. Se não aqui já, neste mundo, mas após o purgatório. Mas o objetivo é a santidade, porque só os santos entram no reino dos céus. Por isso que a Santa Igreja tem a questão da doutrina do purgatório, que é ali onde a gente vai purgar os nossos defeitos, por nos purificar para entrarmos no céu. É isso, pessoal. Espero que tenha dado para compreender. Não é à toa que a igreja sofre ataques e hoje a humanidade está impregnada de naturalismo, de humanismo, como se nós fôssemos seres para viver eternamente aqui. Ou seja, as pessoas querem viver como se o prazer carnal, o prazer, digamos assim, material, fosse o fim último delas. Mas essa é uma doutrina que foi, digamos assim, infiltrada na humanidade desde a época de Adão e Eva. E por aí vai. É tanto que, se você for observar, preste bem atenção nisso, que os inimigos da igreja são aqueles que propõem, através de instituições, sejam elas estatais ou de bancos ou culturais, são elas que propõem a perdição da humanidade. Procurem saber, por exemplo, quem são os detentores de bancos que detêm o poder sobre a cultura cinematográfica, a cultura da mídia e a cultura dos prazeres. Procurem saber e vocês vão perceber quem são os verdadeiros inimigos da humanidade. Porque todas essas instituições, elas trabalham contra Cristo. Ficou bem claro? É isso, pessoal. Agora, finalizando, digamos assim, definitivamente, espero que tenha dado para compreender. E lembrem-se que tudo para a glória de Deus e o bem das almas, e não esquecendo o nosso objetivo aqui na Terra, que é conhecer, amar e servir a Deus. É isso. Fiquem todos com Deus e até a próxima.